Olá, aqui é o José Carlos do curso de Gemologia e Identificação de Pedras Preciosas. Bem, o assunto aqui é sobre laboratório de gemologia. Uma dúvida muito perguntada, muito recorrente no curso de gemologia e, de um modo geral, as pessoas que gostam do assunto, né? O que acontece na prática? Um laboratório de gemologia ele tem que ter todos os instrumentos para identificação de uma pedra e todos os instrumentos, obviamente, tem que ter uma certificação, tem que ter uma numeração e todo laboratório tem que ser cadastrado no Instituto de Ciência e Tecnologia do governo federal. Ou seja, para você gerar um documento, um laudo sobre identificação de uma pedra, é necessário você ter uma pessoa capacitada para tal assinatura e um laboratório certificado. Então, não são todas as pessoas que podem gerar esse documento. E o que tem dentro de um laboratório? Então, nós vamos aqui passar instrumento por instrumento que existe dentro de um laboratório e explicar para que serve. Aí vem a grande pergunta, né? Para identificar uma pedra, é necessário ter um laboratório? Não. Não, porque você com 2 ou 3 instrumentos e um pouco de prática, você consegue identificar uma pedra com uma certa facilidade. Porém, como hoje tem muitas pedras falsificadas, muitas pedras importadas, muitos tipos de falsificação, obviamente, tem algumas que você pode ficar muito em dúvida, ou seja, precisaria de mais instrumentos. Mas eu digo que 90% das pedras do mercado você conseguiria com facilidade, com poucos instrumentos, fazer a identificação delas. Então vamos aqui ao primeiro instrumento, que é a lupa de bolso 10X. Bem, essa lupa costuma-se dizer que todo gemólogo, toda pessoa que trabalha com pedra, ela tem que ter uma dessa dentro do bolso ou pendurado no pescoço. Por quê? Porque é uma lupa em que você faz as primeiras verificações de uma pedra. Então, você vai fazer aquela olhada, aquela verificação, aquela análise primeira na pedra. Ou seja, você vai ver o tipo de lapidação, o acabamento, a cintura dela, como é que foi feito todo o polimento dela. Ou seja, uma pedra com um valor alto, ninguém vai fazer uma lapidação de qualquer forma. Ou seja, você tendo uma pedra bem lapidada, bem polida, com as facetas perfeitas, ou seja, há uma grande probabilidade de ser uma pedra de alto valor, porque foi feito com muito capricho. Ou seja, uma pedra ou uma imitação ou alguém que lapide um vidro, por exemplo, não vai ficar alisando muito, porque o preço dele é muito baixo. E você, com uma lupa de 10x, você consegue verificar a parte interna da pedra também, algumas inclusões, então você consegue ver com essa lupa 10x. Depois nós temos o microscópio de mesa, essa já é de laboratório. Você consegue ver as inclusões internas de uma pedra. Depois de uma verificação superficial e com algumas análises internas, você vai para o microscópio de mesa, que tem de 100, 160, de até 1000 vezes. Ou seja, você enxerga exatamente o que tem dentro da pedra. Aí já começa a facilitar a sua identificação. Essa já é um instrumento de laboratório. Depois nós temos o dicroscópio. O que o dicroscópio faz? Ele já vê outras partes, outra parte óptica da pedra. Ele descobre se a pedra tem pleocroísmo e se ela é dicróica ou tricróica. Ou seja, se ela reflete 2 cores ou 3 cores. Bem, essa questão de dicróica e tricróica, o que é? Ela é o reflexo da pedra diante de uma luz. Então, ela pode aparecer 2 ou 3 cores. Essa classificação ela é tabelada.
Então, se você ver numa tabela sobre identificação de pedras, vai sempre aparecer na frente lá dicróica ou triclóica, ou seja, o pleocroísmo de uma pedra. E você vê através do dicroscópio de mesa ou o dicroscópio de calcita. Esse também carrega-se dentro de um bolso, porque ele é pequeno. Então, o dicroscópio, ele vê exatamente essa característica de uma pedra. Depois nós temos o refratômetro. O que ele mede? Ele mede a refração da luz ao atingir uma pedra. Ou seja, quando você emite uma luz contra uma pedra, ela desvia de acordo com a quantidade de mineral ou de materiais que existe dentro do interior da pedra, ou seja, os elementos químicos que tem lá dentro, ela ao invés de ter a luz reta, ela inclina a luz. Então você vê um ângulo, e esse ângulo ele vai através de uma tabela. Então você vai ver esse refratômetro, o índice de refração de uma pedra. Também isso é tabelado. Tanto é que esse índice de refração ele tem duas medidas, ou seja, vamos dizer, a tolerância entre 1,520 a 1,550, ou seja, existe aí uma tolerância, você vai ver sempre dois números, pois pode haver mais elemento químico ou menos numa mesma pedra ou da mesmo nome, né? Então, é muito interessante também o refratômetro. É de laboratório, mas ele é um instrumento pequeno que pode ser carregado. Depois nós temos o espectroscópio. Esse já é um instrumento também que existe em laboratório e existe também para ser carregado manualmente. A teoria dele é a seguinte: quando uma gema é atingida por um raio de luz, ela gera, de acordo com os minerais que tem dentro dela, no interior da pedra, eles gera os espectros de luz. Também isso existe uma tabela em que mostra os espectros de luz de cada gema. Ou seja, de acordo com o mineral que tem dentro da pedra, ele gera esse espectro de luz, que vai mostrar os minerais que tem dentro, de acordo com esse espectro, e você vai identificar com uma certa facilidade. Ela gera, na verdade, uma escala de cores, conforme os minerais. E se é comparado com uma tabela, você descobre que pedra que é. É o espectroscópio. Depois nós temos o polariscópio. O polariscópio, ele é confeccionado com dois filtros, um superior e um inferior. São duas lentes, vamos dizer. O superior é o analisador e o inferior é o polarizador. Ele vai descobrir se a gema é isótropa ou anisótropa. O que significa isso? É uma característica também óptica de uma pedra. Então, em tabelas, você vai ver sempre o nome isótropa e anisótropa. Ou seja, quando você vai fazer essa verificação no polariscópio, conforme a figura, ele vai mostrar que você gira a pedra ou gira o filtro, e se você girar em todas as posições e ela continuar escura, ela é monorrefringente. E se você girar em todas as posições e ela aparecer clara e escura, ela é birrefringente. Então, é muito interessante também esse instrumento, pois ajuda muito na identificação da pedra. Bem, agora nós vamos para um outro instrumento, que é a balança hidrostática. Ela é para saber a densidade relativa de uma pedra. Bem, o que nós podemos explicar sobre isso? Toda pedra ou todo material, ela tem um peso específico. O que significa? É o peso por centímetro quadrado. Então, se você tem uma peça
padrão, ou de uma forma regular, uma chapa de madeira, uma chapa de aço, você medindo, você consegue saber o peso dela, o peso específico dela. Então, como a pedra sempre é irregular, você não consegue saber a medida em centímetros cúbicos dela. Então, a forma encontrada é através da densidade relativa. Bem, nós temos aí no blog um vídeo que mostra como descobrir a densidade relativa através de uma balança eletrônica e uma calculadora, de uma forma muito simples. E essa densidade relativa também é tudo tabelado. Você pega uma pedra, igual no exemplo dado lá, que foi eu mesmo quem gravei, no exemplo dado nós descobrimos uma zircônia cúbica, ou seja, através do peso, você olha numa tabela também e você descobre que pedra que é, de uma forma muito simples. Mas existe aqui as balanças hidrostáticas mais complicadas, vamos dizer aí, a nível de laboratório. Bem, agora vamos falar sobre os punções de dureza. Também muito utilizado a parte de você descobrir a dureza da pedra, é a dureza Mohs. Foi descoberto por um cientista, e essa dureza Mohs, a característica dela ela é exclusiva para minerais. Então, vai de 1 a 10, sendo que 1 é a dureza do talco e o 10 é a dureza do diamante. Através dessa composição de 1 a 10, você consegue, através de práticas simples, descobrir a dureza. Porém, não necessariamente você vai descobrir que pedra que é. Mas também tem tudo tabelado. Você tem, nas tabelas, você tem várias informações, e uma delas é a dureza do mineral. Ou seja, se é 6, 7, 8, 8,5, 9, ou se é 9,5, ou seja, você sabe. E também tem uma matéria que mostra como você descobrir a dureza de um mineral de uma forma bem simples, de uma forma prática, através de lixa, ou através de lima, ou através de você riscar uma contra a outra, ou contra um vidro. Você tem aí uma base muito boa para saber a dureza de um mineral, a dureza de uma pedra. Bom, aqui nós vamos para mais uma característica óptica das pedras, que é através do filtro Chelsea. O filtro Chelsea, conforme a incidência, a quantidade de mineral que tem dentro, ela reflete uma cor para o filtro. Ou seja, ele indica se ela é natural ou sintética. Então, ela é muito usada para a distinção entre pedras naturais e pedras sintéticas, porque a pedra sintética, normalmente, ela é feita através de componentes sintéticos dentro da pedra, a qual o filtro Chelsea não reconhece. E os minerais naturais, o filtro Chelsea reconhece, então você consegue, com um pouco de prática, você olhando as pedras naturais e sintéticas, você consegue diferenciá-las. E existe aqui, por final, os filtros de cor. O filtro de cor, ele é semelhante ao filtro Chelsea, porém, ele é característica para cada pedra. Então, ele tem uma característica de saber se lá dentro tem determinados elementos químicos que estão dando aquela cor na pedra. Então, ele também tem que ter um pouco de prática. Isso é muito usado dentro de laboratório, porque você não vai sair com um punhado de filtros à procura de pedra. Então, você, com um pouco de experiência, você consegue também descobrir essas características. Então, por fim, nós falamos sobre os laboratórios de gemologia. Então, o que eu gostaria de salientar em cima disso? Você viu que a maioria dos instrumentos é para saber a característica óptica de uma gema, de uma pedra lapidada. Então, o que acontece? O que dá a cor às pedras? São os minerais existentes dentro da pedra.
Então, a maioria dos instrumentos é justamente para detectar se aquele mineral existe, se ele é natural ou não, e os reflexos que esse mineral dá de acordo com a incidência de luz. Depois nós temos a dureza, que é uma mecânica, e nós temos mecânica também, nós temos a densidade relativa. Tá? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha, dá um ok, e se quiser saber mais sobre gemologia, sobre identificação de pedra, o nosso curso está aí. Procure saber mais sobre nós, que temos muitas matérias, temos 2 canais no YouTube, nós temos 2 fanpages e 2 blogs repletos de informações para você que é apaixonado por gemas e identificação de pedra. Um abraço, José Carlos, e até uma próxima.